Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, dia também que a igreja faz memória a Santo Afonso Maria de Ligório. Também hoje eu quero agradecer a Deus, porque neste dia, há 15 anos atrás, eu recebi a ordem sacerdotal. Que Deus me ajude, me ilumine, e que um dia eu possa ser esse bom pastor que você tanto precisa. Por isso, vamos agora ouvir este Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Jesus explica para seus discípulos o significado da parábola do semeador. E é interessante nós percebermos que Deus, Ele não age como nós, né? Porque Ele é Deus e Ele nos ama e Ele não quer a morte do pecador, mas que esse se converta e tenha vida e vida em abundância. A parábola do joio e do trigo mostra a realidade do ser humano no seu mais profundo, né? Da sua consciência, da sua vida, porque Deus conhece o homem até mesmo antes mesmo dele, né, fazer alguma coisa. Conhece as intenções do nosso coração, conhece as nossas limitações, nossas inclinações. O Senhor sabe até que ponto nós poderemos resistir ou se nós realmente, né, por qualquer motivo ou em alguma situação vamos desabar, cair e até desistir de tudo. Mas Deus, Ele não tira de nós a nossa liberdade, para que nós aprendamos, né, livremente de que para ser livre é preciso eu fazer a vontade de Deus. E dentro do coração do homem está, né, esse campo onde Deus semeou a boa semente. Porém, veio o inimigo e colocou o joio, né, durante a noite, hora de dormir, hora de relaxar, a hora em que, né, significa quando eu não estou atento, quando eu não estou vigilante, aparece o inimigo. E esse joio, né, é nada mais que o pecado original, né, com suas consequências na natureza humana. Esse joio ele vai crescer junto com o trigo, né, e o trigo é a palavra de Deus, são os mandamentos do Senhor, é a vontade de Deus. E nós temos a liberdade, né, de cuidar deste campo que é o nosso coração. E nós, né, no final, vamos perceber que dentro de nós sempre teve trigo, mas também teve joio. E que Deus nunca nos condenou, mas ao contrário, Ele veio nos salvar e não nos condenar. Mas é importante que nós descobramos que nós não temos forças, né, para poder lutar sozinhos. Deus está conosco e é Ele que vai arrancando pouco a pouco, né, todo aquele joio, ou vai fazendo com que sobressaia em nós o trigo quando nós obedecemos, escutamos e colocamos em prática a sua vontade. Oração, humildade e obediência. Caso contrário, cresce o joio e aí a pessoa torna-se, né, um filho bastardo, né, alguém que é um ateu, que não acredita em Deus e que muitas vezes, por não acreditar em Deus, vive a vida, né, empurrando com a barriga, como a gente diz, né?
Mas isso também os cristãos, né? Muita gente diz que acredita em Deus, mas só da boca para fora, né? Como Jesus vai dizer, eu não quero, né, sacrifício, eu quero misericórdia. Isto serve para todos nós, para que no final dos tempos, então, seja retirado de nós todo o pecado, né? Tudo aquilo que nos faz, né, inclinar-se e dizer sim ao pecado e não a Deus, para que nós possamos ser totalmente de Deus, como Nossa Senhora ela o era desde a sua concepção, totus tu, que nós possamos realmente ser totalmente de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.